ESP, o deputado Paulo Fiorilo, do PT. Nós vamos falar, deputado, sobre o seu projeto 42 de 2021, que dispõe sobre o monitoramento e controle de execução do Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19 no estado de São Paulo. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez aos estúdios da Rede Alesp. Bom dia, Melissa. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer participar do jornal aqui da Rede Alesp. Deputado, de acordo com esse projeto 42 de 2021, as informações devem ser publicadas em relação aos lotes de vacina à população. Como é que é? Qual que é o objetivo do projeto? Como que ele vai beneficiar nesse processo todo que a gente está vivendo nesse momento? Melissa, infelizmente, a gente acompanhou desde o início da vacinação, quase no final de janeiro, aqui no estado de São Paulo, muita gente furando a fila. Isso não foi só um problema aqui na cidade ou no estado, a gente teve isso no Brasil. E a partir dessa preocupação, nós apresentamos esse projeto para que a gente possa ter mais transparência e controle na aplicação da vacina. O projeto é muito simples, ele trabalha com essa lógica do controle e do monitoramento. Portanto, não há nenhuma burocratização. A gente pretende identificar o número de lotes que foram distribuídos, o número de doses em cada lote, o nome e identificação funcional do responsável pelo recebimento dos lotes de imunizantes e a data do recebimento. Então, o primeiro controle é esse. Até porque você deve ter acompanhado, em cada frasco você tem mais de uma dose. E começou a ocorrer agora a história da xepa, né? Então, as pessoas se cadastram, que é justo, é lógico, para não perder o imunizante, e elas são chamadas, mas elas, normalmente, elas não estão naquele grupo que é o grupo definido como prioritário na vacinação. A ideia é que a gente tenha um controle para evitar que a gente tenha personal trainer sendo vacinado, para a gente evitar que a gente tenha jovens sendo vacinados, e aí você tem um controle específico. Isso é com relação aos lotes. Depois você tem esse controle com relação às pessoas que receberam. Então a ideia é que a gente tenha a identificação do vacinado, o nome completo dele, e trecho do CPF. Ninguém quer identificar o CPF de ninguém, mas olha, quem foi vacinado foi o João e o CPF dele tem esses 3 dígitos como referência. A ideia do grupo de vacinação a que pertence a pessoa vacinada. Bom, então agora nós vamos começar a vacinar 75 mais. Tá bom, então ele pertence a esse grupo. Ou pertence ao grupo de 90 a mais e assim por diante. E a data da vacinação, até porque nós sabemos que é preciso, no caso das 2 vacinas hoje no Brasil, você tem que tomar uma segunda dose. Portanto, é preciso que haja esse controle. O local da vacinação, onde ele foi imunizado, o lote da vacina aplicada, a identificação da dose recebida, se é a primeira ou se é a segunda dose, e a identificação nominal e registro funcional do profissional que aplicou. Até porque você também acompanhou, o Brasil tem acompanhado, a dúvida se o profissional acabou ou não aplicando de fato a dose ou se ele fez só o gesto de colocar a agulha, mas não inserir ou não aplicar o líquido da vacina. Então, a ideia é basicamente essa, para que a gente possa ter um controle social e um monitoramento mais fácil por parte do Estado e do Poder Legislativo, daqueles que têm interesse nesse controle. Deputado, o projeto já está pronto para a ordem do dia. Eu me lembro que há umas 2 ou 3 sessões de votação, o presidente Cauê Macris incluiu ele na pauta, na agenda do dia. E os deputados apreciaram ali a urgência do projeto, ele passou, digamos assim, passou de fase. E aí eu queria saber qual que é a expectativa do senhor para que, de fato, ele seja votado. Então, nós conseguimos, na última sessão em que ocorreram as votações de projetos de deputados, incluir na urgência e ele passou pelo Congresso de Comissões. Então, ele está pronto para ser votado. Da última votação até agora, nós não tivemos mais nenhuma aprovação de projetos. Então, ele possivelmente entra na próxima votação com outros projetos de deputados. A ideia é que ele possa ser aprovado já em seguida, assim que o presidente, possivelmente o novo presidente da Casa, iniciar
o processo de votação dos projetos de deputados para concluir o acordo de que cada deputado tem um projeto aprovado ainda no início desse ano dessa legislatura. Uhum. Deputado, a gente falando aqui num português mais coloquial, esses furões de fila, ou essas pessoas que furam a fila, eles acabam atrapalhando o sistema. O senhor acredita que não só atrapalham, como atrasam o processo de vacinação? Acho que mais do que atrapalhar ou atrasar, eu acho que a gente, no Brasil, infelizmente, Melissa, a gente vive uma situação muito ruim. A pandemia vem aumentando. A gente teve ontem mais um recorde de 2.349 óbitos. O dia anterior, mais de 1.700. E, infelizmente, os próximos dias, você acabou de dar essa notícia, a gente deve ter mais 2 semanas com o número de óbitos elevados, com o número de casos, com enfermaria lotada. E nós estamos chegando ao colapso do sistema de saúde, né? No estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. A gente teve casos em Tabuão de pessoas que morreram porque não conseguiram um leito. A gente tem casos em outras cidades, em outros estados. Então, quando você fura a fila, você impede que uma pessoa que precisa da imunização possa ser imunizada. Como o governo federal, com a lógica negacionista, não comprou vacinas quando deveria, a da Pfizer, de outros, da Johnson, e negou o tempo todo a importância de ter uma vacina, hoje a gente tem 2. Na realidade, a gente só tem uma, né? Porque a de Oxford, assim, a gente sabe que ela existe, mas é tão pouca quantidade que é impossível dizer que ela está sendo efetiva nesse Plano Nacional de Imunização. E a vacina do Butantan, que tem sido a única que há uma produção em alta escala, e mesmo assim uma escala muito aquém daquilo que nós precisamos. O governador disse que foram entregues ontem 1.200.000 doses. Nós estamos falando de 100 milhões de pessoas com 2 doses, 200 milhões de doses. Então, não estamos falando de 1 milhão. E, infelizmente, o governo federal, com essa lógica negacionista, não comprou quando deveria. A gente tem exemplos do Chile, por exemplo, que tem vacinado aqui mais do que outros países, deve perder para os Estados Unidos, para Israel, que já vacinou mais de 50%. Aliás, eu espero que a ida daquela comitiva para Israel tenha servido mais do que só para conhecer um spray, para entender a importância do uso dos equipamentos de proteção, de distanciamento, o que Israel faz muito bem e que quem foi não faz, né? Um negacionista. Só pegar o filho do presidente, volta e manda as pessoas enfiarem a máscara onde elas quiserem. Isso é um absurdo, é um atentado à ciência, à sanidade das pessoas, a qualquer coisa. E, enquanto isso, aumenta o número de mortes, de óbitos no país. Deputado, a gente estava conversando aqui em off sobre o seu outro projeto que autoriza o 108 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a adquirir imunizantes contra a Covid-19, quando não ofertada de maneira suficiente pelo Plano Nacional de Imunização e havendo demanda no estado de São Paulo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto. Inclusive, deputado, a gente sabe que aqui na casa a gente está com uma frente parlamentar pró-vacina e eu queria saber, até relacionando com esse projeto do senhor, super importante, se o papel que o senhor vê dessa comissão e dos parlamentares para avançar essa discussão aí de outros imunizantes. Não, primeiro, o projeto 108 é um projeto que eu tenho certeza que interessa ao governo. Tenho dialogado, inclusive, com o líder do governo aqui na Assembleia Legislativa. Existem 2 outros projetos que foram apresentados também nessa linha e ele é um passo importante. Aliás, você mesmo agora acabou de dar a informação da Câmara Municipal que aprovou já esse, agora aprova um outro, que, inclusive, os vereadores estão dispondo 1 milhão das suas emendas. Eu queria lembrar que as emendas dos vereadores, o valor das emendas, o valor destinado a emendas parlamentares na Câmara de São Paulo é menor do que o da Assembleia e acho que talvez pudesse ser um gesto, não para esse orçamento que está sendo executado, porque as emendas já foram liberadas, a parte da saúde e a outra parte que não é da saúde, mas já foram liberadas, mas eu acho que a gente podia pensar também para o próximo período
as emendas dos parlamentares aqui, uma parte delas serem destinadas uma parte ser destinada para compra de vacinas. Então, aqui, essa proposta é autorizar o governo do estado a adquirir vacinas que foram aprovadas pela Anvisa e, se a Anvisa demorar para aprovar, a ideia é que possa ser também adquiridas vacinas já aprovadas pelas agências reguladoras internacionais. Essa é uma medida preventiva para que a gente possa ter outras vacinas. Claro, a gente não pode comprar vacina que não tenha sido testada, tenha passado pelas 3 fases e que não tenha reconhecimento, ou da Anvisa ou das agências reguladoras internacionais. Então, essa é a ideia. E acho que ter uma frente parlamentar em defesa da vacina, nesse momento de negação, de uso de kit cloroquina, que o governador tem combatido, a gente precisa combater, e o presidente da República parece que tem recuado, né? Ontem usou máscara, falou de vacina, talvez porque ele tenha levado uma aula de governo, aula que ele nunca teve, né? De como é que é possível governar de forma coerente, decente, respeitando os ditames democráticos, se preocupando com a ciência, com as pessoas, porque, infelizmente, esse governo federal não tem absolutamente nenhum compromisso com a população pobre. A gente não tem auxílio emergencial e a proposta de auxílio emergencial é de, no máximo, R$ 375, que é um absurdo, né? Aliás, o mesmo absurdo que comete o governador João Dória, que não apresentou um projeto de auxílio emergencial. Ele propõe frentes de trabalho e bolsa num número de 100 mil pessoas, num estado em que precisa de muito mais. Então, o governo federal não tem auxílio emergencial ainda, o desemprego aumenta, as pessoas não têm como sobreviver. O pequeno comerciante, o médio comerciante, o dono do restaurante, do bar, ele precisa de apoio. Então, ele precisava ter os seus empréstimos postergados, preciso ter a suspensão de pagamento de IPTU, preciso tomar medidas imediatas, urgentes, para que a economia sobreviva após a pandemia. Agora, se não tiver vacina para todo mundo, nós vamos continuar enxugando o gelo. Isso tem que ficar claro. E eu queria dizer para você que está em casa, não adianta reclamar que o governo federal só é negacionista, mas não é só negacionista, é que não dispõe de recursos para você ficar em casa e não se expor a se contaminar, até porque a gente tem uma cepa nova que é muito mais letal, que tem levado as pessoas a ficarem mais tempo nos leitos de UTI, o que leva ao esgotamento que a gente está vendo. Então, ter uma frente parlamentar é importante, ter o compromisso dos parlamentares em aprovar projetos nesse sentido, como o Projeto 42, o 108, que trata de transparência, de compra de vacinas, como outros projetos. Os deputados apresentaram vários projetos, então a gente precisa olhar com carinho os projetos que devem ser aprovados para poder ajudar nesse momento tão difícil da pandemia. Deputado, ainda comentando sobre essa frente parlamentar, eu até peço desculpas para o senhor, que eu sei que o senhor não está na frente, mas o senhor está ali inteirado dos assuntos todos. Teve na última reunião da frente o presidente do Invest São Paulo e foi perguntado para ele se São Paulo adquiriu vacinas suficientes para o estado inteiro. E ele respondeu que sim. Inicialmente, as vacinas seriam suficientes para imunizar toda a população. Só que conforme foram acontecendo e o governo federal solicitando, esse número de vacinas precisou ser dividido aí para os outros estados, uma vez que não adiantaria, por exemplo, imunizar todo o estado de São Paulo e os estados em torno não estarem devidamente imunizados, com o mesmo volume de pessoas vacinadas. Eu queria que o senhor analisasse essa questão, uma vez que a gente sabe que a velocidade com que o país está vacinando ainda é muito lenta e isso, obviamente, que implica em questões como lockdown e outras tantas, como a gente já mencionou aqui anteriormente. Não, primeiro é preciso entender a lógica da vacina no Brasil. A vacina é de responsabilidade da União, por conta do Sistema Único de Saúde, e você tem um plano nacional de imunização. Como eu disse que o governo federal negacionista não se preocupou em comprar vacinas, o Butantan ofereceu vacinas, 60 milhões de doses lá atrás. A Pfizer, 70 milhões de doses. O governo foi negando, não vai comprar, essa vacina vai virar, se você tomar, vai virar jacaré. Eu diria que jacaré não vira, né? Pode virar outra coisa, inepto. Isso sim, para quem não toma vacina, né?
vacina precisa ser tomada, né? Então o governo demorou. Ainda demora, agora anunciou o acordo com a Pfizer, mas a gente já podia ter tido vacinas aqui. Qual é o problema? É que o governador não pode produzir vacina para o Estado. O governador produz vacina para o plano nacional. O que está se fazendo agora é a flexibilização, é a possibilidade das prefeituras, dos estados comprarem outras vacinas. Aí sim, o governo estadual pode, quem sabe, ter mais condições. Agora, qual é o problema? Você não pode ter um estado rico vacinando todo mundo e ter um estado menos rico que não consegue vacinar. O Plano Nacional, o SUS, tem essa lógica. É um atendimento a todos e, por isso, o governo federal tinha que comprar vacina para todo mundo e não fez. Está atrasado. Isso tem levado o número de óbitos a aumentarem. Tem duas coisas importantes. Lugares que vacinaram mais de 50%, caso de Israel, já está abrindo lojas, restaurantes, com todo o cuidado necessário, mas já há uma imunização de 50% daquelas pessoas que precisam ser vacinadas. Pega o exemplo da cidade que foi vacinada aqui no interior, que eles fizeram como um teste. Eles estão erradicando o vírus naquela cidade. Então, nós estamos falando de uma cidade dentro do estado, em que eles fizeram o teste com vacinas para saber se era possível conter o vírus. E o resultado é positivo, está conseguindo conter. Então, o problema é que o governo do estado poderia ter 60 milhões de doses, 40 milhões de doses. Agora, não é assim que funciona. Ele não pode produzir doses só para o Estado. Ele produz e o governo federal compra. Aliás, até porque o governo do Estado não tem recurso necessário para poder produzir todas as vacinas necessárias para o Estado e para o país. É preciso ter recurso federal. É isso que o governador cobra do presidente. Pagar as vacinas que estão sendo entregues para o governo federal. A gente pode também destacar Araraquara, né, deputado? Que teve uma ação aí bem pontual e bem agressiva e conseguiu diminuir pelo menos em 37% as internações, muito significativo. O caso de Araraquara é um exemplo exitoso do lockdown. O prefeito enfrentou com todas as dificuldades, com as reações negativas, mas decretou lockdown 10 dias e agora começa um processo de abertura lenta, gradual, controlada e teve um êxito. Nós tivemos uma redução, já não há mais o esgotamento dos leitos de UTI. Serve para o lockdown de Araraquara, um exemplo exitoso, como serve para o lockdown que foi feito nos lugares. Agora, os especialistas têm dito, usar lockdown não é a melhor expressão, porque lockdown é o seguinte, fechatura para tudo. Nem sempre é assim, você deixa comércio funcionando, farmácias funcionando, mercados funcionando, porque as pessoas precisam continuar comprando. Agora, quando você propõe um lockdown, que é para fechar tudo, aí significa a paralisação total. Não é isso que aconteceu ainda, nem em Araraquara, nem em nenhuma outra cidade. Na Europa, sim, se você pegar o exemplo da China, que eliminou, eles fizeram o lockdown, ninguém sai, ponto. Né? Agora, óbvio, é mais difícil. A Itália passou em alguns casos por esse, o Reino Unido. Né? Então, eu acho que é preciso ter coragem de aplicar medidas duras para poder conter o aumento das mortes. Eu acho que o governador ainda vacila. Tinha a perspectiva de, na quarta, anunciar mais restrições, não anunciou. E o próprio secretário de Saúde diz o seguinte, a doença cresce muito mais rápida do que nós temos capacidade de abrir leitos. Então, está errado. É preciso ter coragem de tomar medidas. Então, tem a discussão sobre igrejas, futebol, escolas, né? Discussões difíceis, eu sei que é difícil, mas é preciso enfrentar, porque senão a gente não vai ter depois como levar as nossas crianças para a escola, professores para ministrarem aulas. Tem um exemplo de uma escola particular que a escola fechou, porque não tem professor para poder dar aula, pelo informe que eu tive. Deputado, me parece que hoje à tarde vai ter uma coletiva e pode ser que isso seja anunciado na coletiva dessa tarde. Mas todo esse assunto que a gente está tratando, deputado, sobre a vacina, sobre todos esses assuntos, eles esbarram na questão econômica, a gente não pode negar isso. Quanto mais tivermos a pandemia, mais tempo a gente tem o comércio com restrição, a gente tem mais dificuldade de retomar as condições econômicas. Esteve aqui
na Comissão de Finanças e Orçamento o secretário Henrique Meirelles e o senhor questionou o secretário com relação aos números que ele estava apresentando de superávit versus essa questão do auxílio emergencial. Eu queria que o senhor analisasse, tanto relacionado à resposta que o secretário deu ao senhor, quais são as possibilidades, se o senhor ainda vê, de acordo com os números que foi apresentado para o senhor e para os outros deputados, se o senhor ainda vê essa possibilidade do Estado ter condição de bancar esse auxílio. Não, na minha opinião, sim, era possível. A Prefeitura de São Paulo vai estar bancando o auxílio, a Prefeitura tem um orçamento menor que o governo do Estado. O governo do Estado, na minha opinião, aplicou um remédio que, na realidade, virou um veneno, porque foi muito duro. Nós tivemos superávit e tivemos dinheiro em caixa no final do ano passado. A gente está falando de cifras de 7,7 bilhões e 14 bilhões. Então, o governo do Estado poderia pensar não só nessa frente de trabalho, Bolsa Trabalho e tal, para 100 milhões de pessoas, para 100 mil pessoas, que é um número pequeno, mas podia pensar em ampliar, em ter auxílio emergencial para as famílias mais vulneráveis. Isso daria uma tranquilidade. Você não pode dar R$600, tá bom, discute dar R$200. Você tem as pessoas que estão no Bolsa Família, mas você tem aquelas que estão em situação de vulnerabilidade. É possível, o governo tem capacidade, tem já um banco de dados e poderia destinar por 6 meses um auxílio associado à perspectiva de trabalho. Eu acho que assim, é preciso que a gente coloque para a pessoa uma possibilidade de trabalho. Ela não quer esmola, ela quer trabalho. A ideia de frentes de trabalho, que eu tenho defendido desde o ano passado, pode ser uma alternativa. Você abre frentes de trabalho nas prefeituras e o governo do Estado ajuda com o auxílio emergencial. Mas não num número de 100 mil pessoas. Nós estamos falando de um estado, só na cidade de São Paulo são 12 milhões de habitantes, no estado tem mais de 40. Então, nós precisamos ter um projeto mais ousado, né? E, aliás, não são nem para 100 mil. No fundo, nós não vamos atingir as 100 mil pessoas que ele diz. Deputada, eu gostaria muito de agradecer a participação do senhor aqui no Jornal da Rede Alesp. Sempre um papo muito agradável. Muito obrigada. Muita sorte para o seu projeto, que vai tramitar aí. E com certeza nas próximas semanas a gente já tem novidades sobre ele. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço. Um abraço a quem nos acompanhou.